Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Mais um dia de Day Trade na Vale 5, dia 12 de nove de 2012, utilizando a metodologia Trend Follower Expert. Nós vamos mostrar o resumo da metodologia que nós usamos para ter lucros no mercado como Day Trader. www.traderprofissional.com.br. Você se cadastra lá no nosso site, se você quiser, para você receber todos os dias o link das nossas videoaulas com o resumo de nossas técnicas, vídeos de 15 a 20 minutos. Pode se cadastrar por aqui, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube, tá ok? Bom, pessoal, hoje nós fizemos uma operação, tá mostrando aqui a razão pela qual nós entramos nessa operação. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, muito bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a tendência do mercado. Nós usamos a média exponencial 89 e a média exponencial 21 no gráfico principal, que é o de 5 minutos, que é o gráfico que nós operamos, né? Então, quando o preço está acima da média azul, que é 89, a tendência é de alta. Neste caso, nós vamos operar só comprado. Se o preço está abaixo da 89, a tendência é de baixo, nós vamos operar só vendido, tá? O 89 é um indicador comprovado em todos os gráficos aí que tem uma certa relação periódica, no caso o gráfico de 5 minutos, 15, 60 minutos, por exemplo, a 89, ela determina a tendência desses gráficos. Então, como estamos operando no gráfico de 5 minutos, então vamos operar comprado, já que o pregão abriu acima da 89. Porém, os pontos de entrada operacional pelo Trade System é aonde? Se a tendência é de alta nesse caso, como abrir o pregão com gap e tal, eu vou entrar na operação quando o preço chegar na média exponencial 21 ou na média exponencial 89. Chegou na 21, mas não deu nenhum sinal. Porque existe um sinal clássico de compra, por exemplo. Se rompesse a máxima, esse aqui foi o candle que bateu na 21. Se rompesse a máxima daqui, eu entraria, colocaria o stop 1 centavo abaixo da mínima desse candle, porém não aconteceu isso, certo? E a média 21 daquele caso é a média exponencial 89 do gráfico de 1 minuto, porque isso aí é uma análise fractal, uma técnica que nós utilizamos para conseguir ver no gráfico inferior sinais menores e mais baratos para entrar com um risco menor. A gente tem aqui no caso, isso aqui foi um sinal ambíguo, tá? Porque nós temos a metade do candle abaixo da média exponencial 89 e a outra metade do candle. Para dizer a verdade, esse candle aqui, ó, que foi o candle que teve o rompimento da sua máxima, que deu o sinal de compra ambíguo, ele está com praticamente assim aproximado 40% do candle acima da média 89 e 60% abaixo da 89. Então nós temos aí claramente uma ambiguidade, né? Se a maioria do corpo do candle tivesse acima da 89, daí eu teria entrado na operação. Por isso que eu não entrei nessa operação. Então veja o detalhe significativo que permitiu que você evitasse o stop, tá? E nesses casos, quando tem essa ambiguidade, geralmente dá stop. Então tudo é estatístico, né? Todas as minhas decisões têm fundamentos estatísticos. Bom, isso a gente aprende com experiência, tá? Então, voltando para os 5 minutos. Então veja que o candle ele bateu na 89, não deu sinal aqui na 89 pelo gráfico de 5 minutos e também não deu sinal pelo gráfico de 1 minuto, certo? Daí o preço ele foi abaixo da média exponencial 89, rompendo a 89, para baixo, tendência de baixo. Então, a partir daqui, desse momento, eu vou operar só vendido. E o preço ele retornou e fez um sinal de venda aqui. Então, veja o risco desse sinal de venda no gráfico de 5 minutos. 1 centavo abaixo da mínima, né? Foi a entrada operacional, 1 centavo acima da máxima, start de compra, que é o stop da operação vendida. 0,42% de risco. Nosso manejo de risco para day trade é 0,3%, é o manejo de risco ideal para fazer operação de day trade. E eu teria que entrar com menos capital aqui. Só que existe a análise fractal que permite que eu entre pelo gráfico inferior e perceba e pegue sinais no gráfico de 1 minuto que vai antecipar esse sinal aqui. Não tem esse sinal aqui. No gráfico de 1 minuto tem um sinalzinho pequenininho que é com risco muito menor. E nisso que consiste a análise fractal, pegar esses sinais. Daí tem a questão do manejo de risco, questão da alavancagem inteligente, que a gente usa também, né? Então, eu não entrei pelo gráfico de 5 minutos, porque no 1 minuto fez um sinal legal lá, né? E quase estopou a gente, mas a gente não foi estopado. Então,
A média 8,9, que foi que deu sinal nos 5 minutos, que tem o sinal com risco grandão no 1 minuto, que é o filho dos 5 minutos, tem a média 377, que é exatamente a média 8,9 do gráfico de 5 minutos. E aqui nós tivemos um sinal lindo aqui. Veja que o corpo dos candles aqui tá tranquilo. Eu entrei no rompimento desse candle amarelo. Eu vou até dar um zoom aqui. Eu entrei no rompimento desse candle amarelo, né? E a sombra dele, a maioria da sombra dele pode estar acima da média 377, mas o corpo dele está abaixo da 377. Então é um sinal de venda pleno, né? Sem ambiguidade nenhuma. Então no rompimento da mínima desse candle, entrada operacional vendida. 1 centavo acima da máxima desse candle, que está próximo da 377, e abaixo dela nós temos o start de compra da operação vendida, que é o stop loss da operação vendida. Muito bem, então o preço ali ameaçou descer, subiu, quase estopou a gente, quase estopou a gente, mas não chegou a estopar, tá? Não chegou a estopar, né? Então o que acontece? Quando fez esse fundo, primeiro vamos analisar aqui o manejo de risco. Eu fiz a entrada com 2.700 ações, entrada 35,97, que é praticamente meu capital de 100 mil reais, certo? O risco da operação em relação ao ponto de entrada e em relação ao ponto de saída operacional é de R$ 162, 0,16% em relação ao capital bruto. Consequentemente, eu tenho um risco menor do que 0,42% que estava lá nos 5 minutos e ainda menor do que o manejo de risco de 0,3%. Se é menor do que o manejo de risco, eu posso alavancar. Só nesses casos eu posso alavancar. Então, se eu entrar, por exemplo, com 4 mil, não deu R$300 de risco, 4.500. Não deu ainda 5 mil ações, dá R$300 aí de risco. Então, com 5 mil ações, por esse preço aqui, eu entrei na operação alavancado, né? Então, eu tenho aí um pouquinho de alavancagem, né? E, consequentemente, então, eu me posicionei na operação e parti para seguir o Trade System. A primeira parte que eu estaria fazendo era zerando o risco da operação. Eu vou zerar o risco da operação, né, quando dá a regra do Fibonacci, que eu sempre uso. Então, quando fez esse fundo, a retração de FIBO de 61,8 está depois da entrada operacional. Então, peguei, coloquei 1 centavo acima da... 1 centavo abaixo, né, o start de compra 1 centavo abaixo, que é 35,96. E eu zerei praticamente o risco da operação. Tô ganhando um pouquinho aqui, só que tem o risco também da... A gente tem o risco da corretagem que a gente paga e também das taxas de emolumentos. Então, eu cheguei até a colocar um pouquinho, coloquei aqui mais 1 centavo, né? Porque daí aqui eu praticamente zerei o risco mesmo, mas eu ainda vou pagar um pouquinho mais caro pelas taxas de emolumentos, porque eu alavanquei e fica mais caro porque é variável, né? É um valor variável, percentual variável. Bom, daí a partir de agora, à medida que vai fazendo topos confirmados dos pivôs de baixo, conforme a regra de proteção de lucro ensinada no curso Trader Profissional, então eu vou estar protegendo o lucro. Então aqui fez um topo confirmado, né? Que inclusive é muito próximo aqui da entrada operacional, então eu nem quis colocar a proteção de lucro aqui, que está muito próximo. Nesse topo confirmado eu coloquei a proteção, e nesse topo confirmado eu coloquei a proteção, e nesse outro topo confirmado coloquei a proteção e fui estopado com lucro, né? Então a máxima desse candle aqui 35,69, 35,70, mas eu saí a 35,71, tá? Porque na realidade não é igual na teoria, tá? Saí a 35,71 porque a maioria das minhas ordens foi a 75,71. Se fosse a 35,70, teria mais lucro aqui, porque 1 centavo aqui faz um pouquinho de diferença. Mas eu saí a 35,71 porque as minhas ordens, no book de ofertas, tinha mais pessoas vendendo a 35,71 e eu recomprei por 35,71 a maioria das ações. Então eu vou colocar aqui porque o valor da planilha é aproximado, porque senão eu teria que colocar um monte de linha aqui para dizer quantas ordens foram exatamente, né? E eu teria que fazer mais fórmulas aqui complexas, então para didática fica um pouco complicado, né? Então, muito bem, fiz então finalizei a operação, mais um dia de lucro e com mais de 1% de lucro, né?
Então vou colocar em verde aqui. Então hoje a semana aí tá tranquilo. Não vou dizer que tá ganha, mas tá legal. Porque a gente teve aí 2 dias seguidos de lucro, né? E daí você fala para mim, Leandro, você continuou operando para ganhar mais dinheiro? Não, né? Então 1,30% de lucro aí, né? O lucro líquido aí 1,21 tirando as taxas. Apesar de que tem a taxa de corretagem aqui também. Foram 2 ordens, né? 1,19% aí líquido, né? Sem pagar os impostos também, que tem 20% de imposto, né? Mas deu aí 1% de lucro. Bom, o que acontece? Muitas pessoas vão dizer, por que você não continuou operando? Bom, todo mundo sabe que a minha regra operacional para day trade eu opero 3 tentativas por dia, tá? Depois dessas 3 tentativas não opero mais. Tenho o horário das 10 da manhã até as 2 da tarde para operar. E se eu ganho na primeira operação, apesar de que se eu ganho na primeira operação se eu ganho na primeira operação, sei lá, 0,20%, daí eu posso estar operando de novo, porque foi muito pouco, mas eu ganhei muita grana hoje. Então não tem por que eu operar de novo. Se eu tivesse entrado nessa operação, eu teria perdido mais 0,3. Aqui deu um sinal de compra e tá dando um sinal de compra meio que abaixo da 377, meio que acima da 89, então tá um pouco ambíguo. Então é um pouco ambíguo, porque o preço tá abaixo da 89, tá acima da 89, mas a 89 tá abaixo da 377. O preço também tá um pouco abaixo da 377. Então um sinal um pouco ambíguo. Eu não entro nesse tipo de operação porque é ambíguo, eu gosto de coisa bem clara. Tá, então eu não entrei na operação, fechei o dia. Né? Bom, sobre psicologia do trader hoje, que a gente vai estar falando sobre psicologia do trader. Você acredita que diversificar é para os pássaros? Então, pessoal, o que acontece? Muitos analistas de mercado, muitos professores de análise técnica, eles ficam dando dicas sobre quase todos os ativos que tem na bolsa, tá? Então, se você monitora todos os ativos, 100 ativos que tem no mercado financeiro, por exemplo, para swing trade ou position trade, por exemplo, 100 ativos você monitora. Vamos dizer que em uma semana você tem sinais de compra do Trade System, pode ser do meu Trade System, sinais de compra do meu Trade System para mais de 100 ativos. Ao longo de uma semana você tem dentro desses ativos 20 oportunidades de compra, tá? Você vai operar com qualquer um dos ativos que estiver dando uma oportunidade, certo? O que vai acontecer? Pode ser que você perca 20 vezes se for 20 operações. E se o manejo de risco é 1% por operação, você vai perder 20% em uma semana. Já aconteceu isso comigo no passado. Tá? Já aconteceu isso comigo no passado. Por quê? Porque a diversificação não é só você pegar o seu capital, sei lá, de 100 mil reais e distribuir para 50 ativos ou 30 ativos. Não é só isso. Diversificar também é você ficar monitorando um monte de coisa, tá? E esse monte de coisa pode te dar oportunidades de compra e venda, mesmo que você distribua desses 100 ativos que você tem disponível. Você distribua todo o seu capital apenas para 10 ativos, ou 5 ativos só, existe existe 100 ativos que pode dar 100 oportunidades dentro de um período de uma semana, 2 semanas. Então você pode operar demais e tomar um monte de stop, tá? Então eu tenho experiência com isso, né? E ficou comprovado para mim com a minha experiência que eu tenho que, ao invés de monitorar só 100 ativos, eu tenho que monitorar, veja bem, eu só vou operar com uma certa quantidade de ativos e só vou olhar para eles. Eu monitoro apenas 10 ativos. 10 ativos não, 15 ativos a 16 ativos. Né? Que tem os outros ativos lá que eu também gosto para position trading. Tá? Então são apenas 16 ativos. Tá? Não interessa se vai dar um sinal de compra lá no Pan-Americano ou se vai dar um sinal de compra na OGX, não interessa. Eu não entro na operação, tá? Porque eu não olho e também não entro na operação, mesmo que dê um sinal de compra. Porque se eu monitoro muitos ativos, 100 ativos, por exemplo, e durante uma semana desses 100, 30 ativos dá sinal de compra ao longo dessa uma semana, 2 semanas, pode ser que seja uma época ruim no mercado e pode ser que eu seja estopado em 90% dessas operações ou quem sabe 100%. Já aconteceu isso comigo. Daí 1% do capital,
de manejo de risco, por exemplo, se fosse 30 operações que eu errava, eu estaria perdendo 30% sobre todo o meu capital ao longo de 2 semanas. Isso acontece com muito iniciante. E muitos gurus de análise técnica, muitos professores estão dando dicas e ficam pegando um monte de ativos e dando dicas. Tá? E eu já perdi dinheiro por monitorar muitos ativos e por ficar disponível para operar com muitos ativos. Então, diversificar, evitar diversificar, porque você acredita que diversificar é para os passos, é o que o Warren Buffett diz e é o que eu digo. Então, não diversificar também é você evitar olhar para muitos ativos, 50, 100 ativos. Pega aí 10, 15 ativos e monitora só eles, tá? E pro day trade, por exemplo, eu só olho um ativo, né? Eu posso operar, por exemplo, com a Petro, né? Vamos ver aqui o que aconteceu na Petro, né? A Petro ela não deu, não, aqui já tá. A Petro ela realmente não deu sinal hoje, mas vamos ver a Roça, o que aconteceu com a Roça, né? Que é um ativo que inclusive tem uma grande volatilidade, você pode ganhar muito mais dinheiro com a Roça do que com a Vale, né? Então veja que aqui deu um sinal de compra, aqui deu um sinal de compra que deu stop, né? Aqui também deu outro stop. Então na Roça hoje, né? Apesar de que a terceira operação eu fiz aqui, a terceira operação, na média 377, tá vendo? E ó, lucro aí eu teria recuperado todo o meu lucro, todo o meu prejuízo. Tive 2 prejuízos, na terceira tentativa o Trade System acertou. Só que o que acontece? No período, veja bem, que eu vou falar aqui vai fazer todo sentido para você. No período que eu tomei este stop e nesse stop, quando eu tomei esse stop aqui, pode ser, se eu monitoro 15 ativos para day trade, pode ser que lá no Banco do Brasil também dê um outro sinal, daí eu tomo outro stop. Beleza, daí depois eu voltei para cá, tomei outro stop, terceiro stop, daí depois eu vou lá no Bradesco, tomei outro stop. Então, quanto mais ativos você monitora e fica disponível para operar, maior a sua chance de perder. Porque a probabilidade no mercado financeiro é de você perder errar mais vezes do que acertar. Então, no day trade é fundamental, você tem que escolher um ativo e ficar disponível só para operar com ele. Quanto mais ativos você se dispõe a operar, mais rápido você está disponível a errar e mais rápido você pode perder dinheiro. Se você perde 50% do seu capital, por exemplo, você não pode, para recuperar, ganhar apenas 50% do capital que restou. Você vai precisar ganhar 100% do todo capital que você perdeu. 100% do capital que você tem atualmente para você recuperar o seu valor inicial. Isso é tecnicamente difícil demais. Tá? Então, um ativo só para day trade e para swing trade, position trading, 15, 20 ativos no máximo. Quanto mais ativos você monitora, maior a sua chance de, durante um certo período, se o mercado ficar ruim, você vai perder. Você aumenta suas chances de ter grandes prejuízos quando você monitora e fica disponível para operar com muitos ativos. Então, 95% dos gurus, 90% dos professores de análise técnica, eles estão pegando todos os ativos da bolsa e dando dicas para comprar e vender. Tá? Se ele dá uma dica para comprar e vender para você, mesmo que ele seja bom, durante 2 semanas, durante o período de 2 semanas, você fica disponível para colocar seu capital em todas as oportunidades e é uma semana ruim, você pode perder muito dinheiro dentro desse período. Porque pode acontecer, já aconteceu comigo e acontece direto com muitas pessoas, dentro desse período você ter várias perdas. E como você fica disponível para operar com muitos ativos, porque você diversifica, mesmo que você pegue dentro dessas oportunidades e distribua para todo o seu capital para poucos ativos, por exemplo, eu monitoro 100 ativos, mas eu vou colocar todo o meu capital em 10 ativos só. Mas você fica disponível para operar em mais de 100 ativos. Então pode ser que dentro de 2 semanas dê várias oportunidades de compra, por exemplo, e você entra em todas elas e toma stop em mais de 70% ou 80% delas. Isso acontece no mercado direto. Mas na Roça, por exemplo, quando a gente viu o exemplo, né, eu teria perdido 2 dentro desse período aqui, ó, perdi 2 operações dentro desse período e acertei a próxima lá pelo Trade System, né? Acertei a próxima pelo Trade System e recuperei meu prejuízo, tá? Ou quase recuperei meu prejuízo. Eu tenho que calcular aqui, mas eu não posso fazer isso agora.
Mas pelo que parece, eu recuperei os prejuízos que eu tive. Mas dentro desse período que eu perdi aqui, após dar esse sinal, pode ser que deu um sinal lá no Banco do Brasil. Daí eu perdi mais um. Do Banco do Brasil deu um outro sinal, nesse período que está na roça aqui, por exemplo. Lá na Petrobras deu um sinal, tomei outro stop. Daí aqui tomei stop na roça de novo. Daí aqui nesse período aqui, depois de ter tomado stop, lá na MMX deu outro sinal. Daí eu vou lá, compro e tomo stop de novo. Pronto, já tô com 6, 5 stops, já tô com um prejuízo de mais de 1,5%. Entendeu? Em pouco tempo eu destruí meu capital em prejuízo. Por quê? Mesmo que eu coloque todo o meu capital em um único ativo, eu estou disposto a operar com muitos ativos. E na bolsa a probabilidade de perder, de errar é muito maior do que ganhar. Então você vai se lascar se você ficar operando com muitos ativos. E é isso que muitos analistas de mercado fazem, gurus fazem, e muitos professores de análise técnica fazem. Não vou dizer que é todos, mas a grande maioria faz isso e ganha muito dinheiro fazendo isso. Mas isso não funciona. Eu garanto para você que a sua chance de perder na bolsa ficando disposto a operar com muitos ativos, tanto no day trade como para swing trade, é muito grande. Então você tem que operar com poucos ativos. Não só colocar todo o seu capital em poucos ativos, mas monitorar e ficar disposto a operar com poucos ativos. Para você realmente aumentar suas chances de errar menos, né, e acertar um pouco mais. Embora a quantidade de erros que você tenha seja maior, geralmente, do que o que você vai acertar, mesmo operando com poucos ativos, mas os seus erros serão bem menores do que operando com centenas de ativos, ficando disposto a operar com centenas de ativos. Bom, pessoal, essa aula é importantíssima, tá? Espero que tenham gostado. Até mais, obrigado.